Eu vou te falar uma coisa que provavelmente ninguém nunca te falou. E eu preciso te falar porque são coisas que precisam de gente com coragem para dizer em épocas de tribunal da internet. Nós vivemos um tempo em que muita gente perdeu a capacidade de fazer distinções. E quando uma sociedade deixa de distinguir, ela deixa de pensar. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês acerca do contexto político brasileiro. Direita não é extrema direita. Esquerda não é extrema esquerda. E confundir essas coisas é um erro mortal na política, porque atinge o pensamento moral e filosófico. Entendam de uma vez por todas. A direita, em sua tradição clássica, costuma defender valores como liberdade econômica, responsabilidade individual, propriedade privada, fortalecimento da família, da tradição e menor intervenção do Estado sobre o povo que paga imposto. Já a esquerda clássica enfatiza a justiça social em todos os seus âmbitos. Existe também a ideia da redução das desigualdades sociais, da proteção do proletariado, dos trabalhadores, do fortalecimento das políticas públicas, o dinheiro dos impostos para servir aos menos favorecidos e maior atuação do Estado na promoção da igualdade e da equidade nas oportunidades. Percebam uma coisa, meus queridos seguidores. Nenhuma dessas posições, por si só, representa qualquer ameaça à democracia brasileira. Elas fazem parte do jogo democrático. Direita e esquerda existem para dialogar, para discordar e, a partir da discussão, construir. Está tudo certo. O problema no Brasil, e talvez em grande parte do mundo, começa quando surge o extremismo, que é uma desgraça. A extrema-direita costuma transformar adversários em inimigos. Cultuar líderes como figuras infalíveis, como verdadeiros deuses, e se tornam idólatras. O extremista de direita é um idólatra de figuras políticas. Ele alimenta teorias da conspiração. Ele rejeita instituições democráticas, quando essas instituições contrariam os seus interesses e, frequentemente, têm o costume de recorrer a discursos de exclusão ou de um nacionalismo radical. Até marcham na frente de quartéis. Isso é patético. A extrema-direita, sobretudo no Brasil, ela é patética. Agora, existe da mesma forma a extrema-esquerda, que defende modelos autoritários em nome de uma suposta igualdade absoluta. Relativizam as liberdades individuais, relativizam a religião e a família, desrespeitam a religião, desrespeitam a família, querem concentrar excessivamente o poder do Estado e justificar violência política como instrumento legítimo para alcançar os seus otários objetivos. Em ambos extremos, os casos acontecem exatamente a mesma doença, a ideologia, que passa a valer muito mais do que o humano. Foi isso que Hannah Arendt percebeu ao estudar os regimes totalitários, e ela mostrou e provou que o totalitarismo, o extremismo, nasce quando uma ideia se torna mais importante do que as pessoas. Karl Popper dizia que nenhuma sociedade permanece livre quando acredita possuir a verdade absoluta. Extremismo. John Stuart Mill lembrava que uma opinião contrária não pode ser um inimigo. Uma opinião contrária pode ser justamente aquilo que impede uma sociedade de cair no erro coletivo. Uma opinião contrária da direita pode impedir a esquerda de errar coletivamente. Uma opinião contrária da esquerda pode impedir a direita de cair no erro coletivo. Outro filósofo, pensador político, Norberto Bobbio, explicava que direita e esquerda continuam existindo porque respondem de maneiras diferentes ao problema da igualdade. O adversário político não precisa ser eliminado, não. Ele precisa ser compreendido e, no debate, ser debatido. Paul Ricoeur afirmava que a democracia vive do conflito, mas de um conflito civilizado, o que a extrema-direita não sabe que existe e a extrema-esquerda não reconhece. Jürgen Habermas dizia que uma democracia saudável depende da força dos argumentos de esquerda e direita, e nunca da violência das paixões extremistas. Aristóteles, lá no começo disso tudo,
já advertia que a virtude costuma estar distante dos excessos, mas no centro. Jesus resumiria tudo isso de uma outra maneira. Bem-aventurados os pacificadores. Pacificar não significa ser neutro, significa defender princípios, seja de direita ou de esquerda, sem perder a sua humanidade. Você pode ser conservador, sim. Você pode ser progressista, sim. Você pode votar na direita. Você pode votar na esquerda. Isso chama-se democracia e ninguém deve contestar. O que nós não podemos aceitar em pleno século XXI é transformar a política numa seita, numa religião, onde os seus líderes são transformados em messias patéticos de lata e os adversários são transformados em demônios que devem ser exorcizados. Quando isso acontece, ninguém mais escuta nada, porque todo mundo grita, 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 e quando todos gritam, ninguém raciocina. A democracia não morre apenas quando há tentativas de golpes de Estado ou quando se consumam os golpes de Estado. A democracia começa a morrer quando desaparece a capacidade humana de dialogar. Por isso que eu chamo a atenção de vocês. Não é sobre extremos, é sobre viver a lógica. Direita e esquerda dialogando e um evitando o outro de cair no abismo. Agora os extremos, desgraçados extremos, devem ser evitados. Talvez o Brasil precise menos de fanáticos e muito mais de pessoas capazes de raciocinar. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. E que você comente aqui embaixo o que você acha. Mas comente de maneira inteligente, porque eu vou debater as suas ideias. Porque eu tenho o direito, como cidadão, de debater ideias. Defendo a sua ideia enquanto democrático. Mas a partir do meu ponto de vista, a vista sobre o que você escrever será sob o meu ponto. Tá bom? Um beijo e raciocinem. Pelo amor de Deus, voltem a pensar.